falou da conjuntura Pernambuco, Brasil, para falar um pouco também do próprio sentido. Ele também citou a importância da gente estar participando da eleição nesse momento, principalmente porque as disputas, elas parecem polarizadas, né? São sempre blocos e grupos econômicos que a gente acha até que é distinto. Muitas vezes, na verdade, para os grupos econômicos não há distinção. A gente tem uma atuação aí de funcionários desses grupos econômicos, né? E a sociedade fica cada vez mais marginalizada nas suas políticas públicas necessárias. Então, o sentido de uma candidatura nesse momento é a resistência. E a força de uma campanha vem de um coletivo. E eu acho que esse foi o principal motivo, né, de eu aceitar o desafio. Porque nós temos um grupo, o Insurgência, né, que é essa corrente interna do PSOL, onde cada um de nós podia ser porta-voz, né, desse programa que é nosso, que é do Síntese, e que é o da sociedade, porque são essa compilação de lutas, de bandeiras, de causas. Então, qualquer um de nós poderia ser o porta-voz desse projeto, que é um projeto coletivo. É um projeto onde as demandas são colocadas, né? E as pessoas, elas ali vão ter sua representação de fato, já que nesse momento também a gente vive essa crise de representatividade muito grande, né? Por isso que a política está desacreditada, a política está desestimulante, porque
desistência do candidato que nós achávamos que não representava o projeto do partido a nível nacional. Então, nós estamos em todas as lutas, inclusive tentando nos reformular quando nós achamos que o projeto que nós desenhamos, que o rascunho não vai ser um projeto realmente, não se transformaria num projeto bom. Isso eu falo da questão interna do PSOL. Mas no âmbito social, essa questão partidária, claro que a gente tem que ser muito criterioso, né? E a gente continua achando que o PSOL é um partido que ainda é um aglutinador assim, da esquerda, né? É um guarda-chuva onde a gente está se abrigando, onde a gente está construindo, onde a gente está resistindo. Mas a luta social, os movimentos sociais, eles são os principais atores, né? Então, nesse momento de eleição, se a gente não tem essa força, esse estímulo, se a gente não tem essa base, uma candidatura não faz sentido, né? Então, nesse contexto, eu me sinto assim, plenamente representada por vocês, não é nem o contrário, porque eu acho que se não houvesse essa confiança no grupo, nos projetos que nós vamos criar, no apoio que vocês vão dar, né? Porque o meu nome e a minha pessoa, como a Roberta falou, é apenas uma representação do que nós queremos dizer para a sociedade. E nós queremos dizer coisas que nós acreditamos que realmente serão instrumentos de transformação. E nós nos colocamos realmente nesse elo. Então, como eu me sinto muito representada pela militância de vocês, pela base social de vocês e pela militância diária de vocês, essa candidatura faz sentido para mim e vai fazer sentido para um coletivo, porque a gente vai se fazer de espelho, a gente vai fazer uma extensão dessas demandas que nós temos para a sociedade e que são as demandas dela também. Então, eu queria agradecer a todos, porque a partir do momento que a gente aceita também, né, ser porta-voz de uma candidatura, a gente conta muito com todas as pessoas, porque é um momento muito difícil, é um momento onde a gente está numa guerra, né, numa guerra de projetos, mas numa guerra contra o capital. É uma batalha muito árdua, porque a gente tem aí as máquinas e nós somos a nossa esperança, o nosso sonho, né, os nossos projetos. É isso que nós somos e é isso que nós vamos levar para as urnas. Não importa se nós não teremos a candidatura mais votada. O saldo dela tem que ser a conquista social, a conquista da pessoa, para que ela luta, para que ela entenda o projeto de sociedade que nós queremos construir. Eu não vou me alongar muito porque eu tenho essa mania de querer falar muito, principalmente, né, quando a gente está em tão boa companhia. Mas eu queria agradecer esse apoio, porque eu também preciso, como militante, eu também preciso de grupo, de apoio. E como candidata, nós somos agora um só, né? Os 20, os 30, os 50, os 100 que vão se somar, nós vamos ser um, porque a nossa demanda vai ser a mesma. Então, eu queria agradecer imensamente a esse apoio, né? E apresentar agora o professor Daniel, que vai fazer aí uma fala cultural e sobre educação também, e sobre o que ele quiser, fique bem à vontade, que ele é